Olá, bem-vindo ao mini curso de MySQL. Primeiramente, obrigado pela sua participação. Na aula de hoje, falaremos a respeito do MySQL. O MySQL é um servidor de banco de dados criado em 1996 pela equipe da empresa TCX. O banco de dados é um programa que armazena informações e nos permite recuperação de forma rápida e segura. O MySQL ele é multiusuário. O que quer dizer isso? Quer dizer que mais de uma pessoa consegue acessar o MySQL ao mesmo tempo e fazer suas consultas ou gravação de informações. O MySQL também é multithread. O que quer dizer isso? Quer dizer que você consegue executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. É equivalente ao seu computador, que você consegue abrir um processador de texto e ouvir música ao mesmo tempo e navegar. Ou seja, você consegue fazer várias tarefas de uma única vez. O MySQL também ele consegue gravar, ler informações ao mesmo tempo. Ou seja, vários usuários estão acessando ao mesmo tempo e cada um está fazendo uma coisa. Então, um não interfere no outro. Tá? Então, todos conseguem trabalhar ao mesmo tempo utilizando o MySQL. E ele segue o padrão SQL, que é um padrão de linguagem de banco de dados mais comum no mercado. Então, você vai encontrar em qualquer banco de dados conhecido, você vai utilizar a linguagem SQL. Vai ter uma pequena variação de um banco de dados para o outro, mas o básico é muito igual. Tá? Então, o que você aprender de SQL para MySQL, você vai usar para Oracle, vai usar para SQL Server, vai ter uma ou outra diferença que você consegue aprender rapidamente. Por você estar trabalhando com um servidor, então você consegue também centralizar a informação em um único lugar. Então, em vez de ter a informação em cada máquina, você mantém no único servidor e qualquer pessoa de qualquer lugar consegue acessar. Né? Se o servidor estiver, por exemplo, ligado à internet, até na China você consegue acessar o servidor e fazer as suas consultas. Então, por exemplo, se você tem uma matriz, uma filial, você pode deixar um servidor de MySQL na matriz e a filial acessar e atualizar esse banco de dados. Por exemplo, abertura de pedidos e outras informações. Dessa forma, você também consegue ter mais segurança. Então, como você tem um banco de dados centralizado, você consegue fazer um backup num único lugar, você consegue configurar um firewall para proteger o seu banco de dados. Como você tem usuário e senha, você consegue definir quem tem permissão para acessar e quem não tem permissão. E também no MySQL você consegue definir a partir de quais lugares você consegue acessar. Você pode definir por IP, pelo nome do host, né, no caso da máquina. Você tem várias opções de configuração. O MySQL ele segue o padrão cliente-servidor, ou seja, você tem um servidor de MySQL e você precisa de um programa cliente para acessar o MySQL. Se você está trabalhando com um web server, nele vai ter as bibliotecas, por exemplo, o seu PHP acessar o MySQL. Né? Então você vai precisar configurar o usuário, senha e o nome do servidor. Né? E as principais vantagens do MySQL são a velocidade, a robustez e a facilidade de uso. A velocidade por quê? Porque ele faz as coisas muito rapidamente. Né? Então, se você, tanto a gravação quanto a leitura de dados ocorre de forma muito rápida. Né? Ele é robusto porque ele consegue aguentar um grande número de conexões sem arriar. Ou seja, ele não vai parar de funcionar por você ter aumentado o número de conexões. Vai parar de funcionar se você não tiver espaço em disco, nem memória e processador suficiente. Né? Mas é difícil você conseguir chegar até o limite dele, né? A não ser que seja um extremo. Né? E facilidade de uso é que qualquer pessoa pode aprender a utilizar o MySQL. Né? Então é muito fácil. Em pouco tempo de interação com o MySQL, você já consegue pegar o jeito de utilizá-lo. Né? Para você ter uma ideia, a empresa que criou o MySQL, ela tinha um ambiente que tinha mais de 40 bancos de dados. Né? Isso nós vamos ver como que cria dentro do MySQL cada um desses bancos de dados. Né? E também mais de 10 mil tabelas. Isso também nós vamos verificar. No caso, no MySQL nós trabalhamos com tabelas e bancos de dados. Né? E no
caso, essa empresa ela tinha 10 mil tabelas, equivalente a você ter 10 mil planilhas no Excel. Tá? Então, para ficar organizado, o MySQL trabalha em tabelas. Então, dessa forma, ele consegue acessar muito mais rapidamente a informação e também vincular uma tabela com a outra. Tá? E essa empresa também tinha mais ou menos 7 milhões de registros em cada uma dessas tabelas. Então, imagine a quantidade de informações. Segundo registros aqui que eu obtive pela internet, informa que era mais ou menos 100 GB. Isso em 1996. Imagina hoje quanto que não está o tamanho desse banco de dados. Aqui no nosso curso, nós utilizaremos um cliente de MySQL chamado PHPMyAdmin, que ele interage com o web server na linguagem PHP e fala com o nosso servidor de banco de dados. Porém, se você é um programador, você pode escrever um programa em qualquer linguagem, praticamente, que você consegue também interagir com o MySQL. Tá? Então, se você desenvolve em C#, você pode instalar junto com o seu compilador o driver para ele conseguir conversar do C# para o MySQL. Tá? A mesma coisa se você usa ambiente Unix, você pode escrever em Perl, pode escrever em C, tá? Em Python, tem diversas linguagens, todas elas têm suporte para MySQL. E assim como nas linguagens, no MySQL você define o tipo de dado que você está gravando nele, seja um número inteiro, um número flutuante, seja texto, né? Imagem. Então, cada um desses tipos você grava de um formato diferente dentro do banco de dados. Então, quando nós chegarmos na parte depois do PHPMyAdmin, nós vamos estudar como é que nós vamos gravar a informação, de acordo com a finalidade de uso dela e o tipo de dado que você está gravando. Em nossa próxima aula, utilizaremos o PHPMyAdmin e você vai conhecer como é que ele funciona, como é que funciona esse client de MySQL. Tá? Então, se você não recebeu o seu usuário e senha, ou não se inscreveu, entre no nosso site e faz a sua inscrição. Se você já fez, em no máximo 2 dias, você vai receber um e-mail com o usuário e a senha. Se porventura passar esses 2 dias e não chegar o e-mail, você manda um e-mail para nós, para fatecanos@ces.net, que nós vamos mandar a segunda via da sua senha. Antes de encerrar a aula de hoje, um aluno manda uma pergunta referendo ao certificado do curso. Ao final do curso, eu posso mandar para vocês por e-mail um certificado, só que como não é emitido por uma instituição de ensino, ele não tem validade. Por exemplo, você pedir um abatimento de alguma disciplina de MySQL na sua faculdade. Também não serve para apresentar na sua empresa onde você trabalha. O que vai valer é o conhecimento que você vai ganhar aqui conosco. Tá? Então, se você tem uma disciplina de MySQL na faculdade, você pode pedir para fazer uma prova de proficiência e conseguir a equivalência do seu conhecimento com a disciplina. Tá? Então, agora, se você estiver participando de algum processo seletivo para vaga de emprego ou estágio, provavelmente eles darão uma prova para você fazer. Então, se você já tem o conhecimento, vai ser muito simples você responder as questões corretamente. Tá? Desde que você, claro, treine na sua casa para poder fixar as informações. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje, aproveita e clica em comentários e manda a sua dúvida. Né? Nós mandamos o usuário e senha para vocês, você vai preencher o seu usuário e a sua senha e manda a sua dúvida. Que aí durante a semana eu vou respondendo, e no plantão de dúvidas no sábado, aquelas dúvidas que forem comuns a todos, eu vou estar esclarecendo, e as outras dúvidas pontuais também, para quem comparecer no plantão de dúvidas, tá bom? Então, obrigado, uma boa semana para vocês. Até a próxima aula.